Dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Estou bem, graças a Deus. Feliz com o Senhor, até que o Senhor nos ajudou. Que Deus abençoe cada um de nós, Deus abençoe o seu dia. Sou grato a vocês pelas mensagens. Só que meu aparelho, eu não sei o que aconteceu. Deu um problema, não estou conseguindo enviar as mensagens. Eu digito, vai, mas não chega. Ela fica amarela, como se estivesse bloqueado. E eu sei que são pessoas que não me bloquearam. Então, eu estou com esse problema, vocês, por enquanto, até ver se eu consigo arrumar. Vocês vão ficando aí de alerta. Eu sei que são pessoas que eu comecei a entender, para pessoas que estão comigo desde o começo, que não, a mensagem não conseguiu ir, então. Aí eu atentei que não era. Não foi pessoa que me bloqueou. São pessoas que enviam para mim. E essa pessoa, a qual estou falando, ela enviou 2 mensagens, chegou para mim. Começou a acontecer ontem. À noite eu tentei enviar, não consegui. Aí eu pensei que era defeito, mas essa própria pessoa, eu vou pôr o nome, né, para não ficar, Adevailda Araújo, eu não consegui enviar, mas ela enviou a mensagem. Eu tentei agradecer e não foi. Então, pedi a minha filha para reiniciar e atualizar para ver se ele podia ser isso. Vamos lá, palavra. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia, obrigado pela noite de repouso, pelo alimento, pela família que o Senhor me deu, a família, não somente de sangue, mas a família da rede social, Pai Senhor. Benção que tu colocou no meu caminho, Pai. Perdoa meus pecados, Senhor. Agradeço por qual Senhor ser Deus, Santo de nós pecadores, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por all pensamento e ignorância. Eu pude, que eu posso fazer que desagradou o Senhor, Pai. Eu sou um falho, perdoa da minha casa, Pai. Temos falhado, entristecido o Senhor com as nossas falhas, Pai, nossas fraquezas. Fala conosco, Pai, hoje no livro de 1 Samuel, no capítulo 22. Seja para exaltação, seja para consolo. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. O que o Senhor tem a falar e não o que nós queremos ouvir. Amém e amém. Emília, irmão, 1 Samuel, capítulo 22, hoje nós estaremos encerrando, por enquanto, 1 Samuel. Diz assim: Davi esconde-se na caverna de Adulão. Então aqui Davi continua fugindo de Saul, todas as armadilhas que Saul preparou para Davi, ela não foi avante. Então Davi continua fugindo do seu inimigo. Aí nós vamos entender, quando Davi foge, ele não destrói Saul, não mata, porque não queria tocar no Egito. Nós vemos a luta que nós passamos. E nós vemos o Senhor, fala na palavra do Senhor lá nas cartas, se eu não me engano, que o apóstolo Pedro fugir do diabo, eles que o diabo ele fugirá de vós. Então que Davi resistiu o inimigo dele até quando Deus tirou o inimigo dele da saúde do caminho dele. Quando Davi, aqui nesse caso, onde ele esconde-se na caverna de Adulão, ele escondeu numa caverna, fugindo de Saul. Foi uma hora que Deus entregou Saul na mão dele. Saul foi ali no fundo da caverna para fazer alguma coisa ilícita, né? Ou seja, para aliviar o vento. E quando chegou ali, Davi estava lá. Davi, ao invés de matar Saul, que qualquer homem hoje faria isso, não, ele sabia que ali foi a hora que Deus entregou o inimigo dele na mão dele. Deus sabia também Davi sabia que ele não podia matar aquele que Deus enviou.
para ser rei. Sabia que ele era ungido do Senhor. Então o seu soldado falou, chegou a hora que Deus mandou, se entregou o seu inimigo, mata. Falou, não. Mas ele deixou uma marca na roupa de Saul. Ele cortou a orla do manto de Saul e deixou que ele saísse em paz. O soldado dele falou, por que você não matou seu inimigo? Falou, não, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Deus ungiu ele como rei. Eu não posso tirar aquilo que Deus fez. Mas ele falou, a certeza que ele tinha. Vai chegar uma hora em que Deus vai tirar ele do meu caminho. Ou ele vai à guerra e vai morrer. Davi sabia, estava ali mais ou menos ciente do que Deus ia fazer na vida do inimigo dele. Você, meu irmão, minha irmã, você tem que estar ciente que Deus está trabalhando a seu favor e contra o seu inimigo. Vai chegar um momento que Deus vai tirar ele do seu caminho. Nesse meu tempo de jornada, mesmo sendo anticristão, antes de eu ser cristão, hoje eu entendo quantas pessoas, principalmente nesse último serviço mesmo, quantas pessoas me perseguiram. E ali, para mim, era difícil, era doído. Eu era amigo de todos, procurava fazer amizade, ajudava a todos. Mas eu tinha aquele problema também de ser muito, muito duro, né? Como eu sou ainda hoje. E eu sabia ali, muitas pessoas, até um meu encarregado, queria ver meu fim, queria ver eu fora dali. Mas chegou um momento em que aqueles que estavam me perseguindo, querendo me derrubar, Deus tirou, preparou outra porta para eles, por trabalhar em outros lugares. É assim que Deus trabalha. Não é a vingança como nós. Ele não vinga como nós. Ele é justiça. Ele julga a sua causa e a dele. Ele vê por que ele está te perseguindo, porque você está sendo perseguido. Eu, no começo, até antes do ano 2000, hoje eu entendo. É porque Deus tinha um propósito naquele lugar, naquela empresa, na minha vida. E ali foi um lugar que ele preparou para mim não perder meu salário. Ter meu salário até enquanto eu estiver peregrinando nessa terra. E aquelas pessoas que me perseguiam, eu vi que ele também não era tão conveniente naquelas empresas. Que ele estava perseguindo a pessoa que não estava fazendo nada com ele. Então Deus preparou um lugar para cada um deles. E eles foram trabalhar nos seus lugares. E eu tive paz. Meu encarregado, um dos que me perseguia também, ele preparou um lugar para ele. Hoje ele não tem mais vida, ele não está mais no meio de nós. Mas Deus trabalhou. Então Davi foi assim. Davi fugiu, resistiu até ele na fé, até que Deus tirou Saul, ou permitiu, né? Como Davi mesmo profetizou. Vai chegar um dia que Deus vai estar no meio do meu caminho. Ou ele vai à guerra e ele vai morrer. Então, não profetize que teu inimigo vai morrer. Profetize que Deus vai sair do teu caminho. Deus vai preparar um lugar melhor para ele. Um lugar onde ele possa crescer. Foi assim comigo. Eu creio que dessas pessoas, eu creio que eu não desejei mal. Nenhum para nenhum deles. Quantas vezes, meu encarregado, quantas vezes, o dono da empresa, o diretor, o gerente chegou a mim para me colocar no lugar dele. Eu falei, não quero. No começo ele me ajudou. Eu não falava isso. Foi através dele que eu cheguei até onde eu estou. Então, eu não posso fazer isso. Aí chegou um tempo e ele foi tirado da empresa. Eu sei que foi errado.
quem era para dar a carta de demissão para ele seria eu, que agora era encarregado. Mas eu não quis. Eu falei, não, ele não tem culpa. A empresa, que era outra empresa já, demitiu ele. E foi só que ele não tem culpa. Foi uma espécie de onde eu mandei. Eu levei, como era encarregado, mandei examinar. E ela vinha com defeito vieram com defeito já da sede da empresa. Mas assim mesmo demitiram ele. Errado. Fizeram uma coisa errada. Mas, por que eu me alegro? Deus é justiça, ele viu tudo isso. E as pessoas também que prejudicaram ele. Deus vai fazer justiça. Então, mano, é assim que Deus vai. Não é como um homem. Deus permitiu Saul perseguir Davi enquanto ele estava aqui. Agora, por que Deus permitiu Saul morreu na guerra? Porque ele fez tudo contra o que Deus mandou. Ele não fez o que Deus mandou, através do profeta. Ele pegou despojo, ele fez um altar, ele sacrificou, quem queria sacrificar é sacerdote. Ele sacrificou, Deus mandou expulsar os feiticeiros, os agoureiros, os macumbeiros, ele expulsou. Mas ele continuou fazendo coisa errada. Aí quando ele viu que Deus não respondia mais a ele, ele foi procurar uma mulher que ele viu com espírito de feitiçaria. Foi procurar uma pitonzinha. Aí onde Deus permite. Não quer, você, meu irmão não quer consertar. Não quer dar ouvido ao Senhor. Ele vai permitir você passar por luta, por tribulação. Quantas pessoas que conhecem, foram obreiros da casa do Senhor, prosperaram espiritualmente, prosperaram no trabalho, deixaram o Senhor e hoje vivem vagando. Não é para a gente se alegrar, é para a gente pedir ao Senhor que liberte ele. Não é pedir para que Deus tenha misericórdia. Oi, Milha, liga aqui, Milha. Não é pedir para Deus tenha misericórdia, porque a misericórdia dele está sobre a terra. Mas ele sabe porque Deus permitiu essa luta dessas pessoas. Vamos ler o que está escrito? Então Davi retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai que desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe dele, e eram com ele uns 400 homens. Depois Davi a Mispar dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas, deixa-me esconder aqui até ver meu pai, minha mãe, meus irmãos aqui, até ver o que é que Deus quer comigo, até ver o que é que Deus permite. Então ele deixou, o rei dos Moabitas deixou ali os pais de Davi. Mas ele sabia que Deus queria com ele. Mas ele queria ver quando é que vai chegar o tempo de Deus se cumprir na vida dele. Ele achou abrigo para seus pais, para sua família. Até que Deus tirou o inimigo dele do caminho dele e colocou ele no trono. Então, irmão, fuja de toda aparência mal. Quando eu falo assim, eu estou falando comigo, fuja de tudo que desagrada do Senhor. Então, irmão, cuidado com os falsos amigos. Não queira tirar seu inimigo do seu caminho pela tua força. Olha ao Senhor e peça ao Senhor que abençoe. Para que ele deixe de perseguir, Deus vai tirar no tempo certo, na hora certa. Mas é um deserto que você vai ter que passar por um tempo. No capítulo 6, versículo 6 até 19, Saul mata o sacerdote Doeg. Aqui nessa passagem,
Saul fica sabendo que o sacerdote ajudou Davi. Ele consultou a Deus por Davi. Deus mandou que ele seguisse o caminho que era certo. Ele deu a espada de Golias, nós vimos ontem, na mão de Davi, e deixou que ele escapasse. E não avisou Davi, não avisou Saul. Saul, irado, ele vai e mata todos os sacerdotes. Mas um filho de Abiatar, Abiatar escapa, o filho do sumo sacerdote escapa e vai ter com Davi. Olha como Deus prepara as coisas, como Deus trabalha. Tanto sacerdote destruiu tudo o sacerdote, mas Deus permitiu que eu escapasse para estar ao lado de Davi. Levou a Éspola, onde Deus falava com o homem. Então Deus preparou tudo. Agora, para Davi reinar, Deus tirou o inimigo dele. Uma certa feita, quando eu comecei nas redes sociais, no Story, uma pessoa perguntou, pastor, não foi a mim, eu ainda não era, não tá, eu estava iniciando, por que Deus matou Saul e não matou Davi? Que pecado Saul teve? E Davi, além de adulterar, ainda matou o marido. Ele mandou desse jeito a mensagem. Eu deixei aqui por um dia, 2 dias, 4 dias, a mesma pergunta, todo dia. Aí eu falei, não sei para quem está ninguém, mas eu vou responder. Eu respondi, porque Deus não existe pecado e nem pecadão. Deus, você fala que Saul não fez nada, mas Saul destruiu todos os sacerdotes do Senhor por uma mentira. E destruiu todos os bens dele. Tudo com mentira, por engano. Com obra do engano. Davi, ele cometeu um pecado também. Mas ele se arrependeu. Saul, e tudo que ele fez, ele não se arrependeu. Saul expulsou os adivinhos, mas ele consultou uma mulher que adivinhava pelo Espírito. Ele procurou a pitonisa. Mas isso não pesa na balança de Deus. O que pesa arrependimento é o coração. Deus conhecia o coração de Saul. Como conhecia o coração de Saul, e ele conhece o meu teu coração. Para Deus não existe pecador nem pecador. Quem rouba muito dinheiro, quem assalta um banco, leva os bens do banco. E quem rouba a tampa da caneta, o pecado é o mesmo na balança de Deus. Deus deixou escrito, não tenha 2 balanças, uma com peso grande e outra com peso pequeno, mas que tudo tenha na medida certa. No versículo 20, Abiatar escapa, porém escapou um dos filhos de Abimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado o sacerdote do Senhor. Então Davi disse a Abiatar, bem sabia eu que, naquele dia, estando ali em Doeg, o edomita não deixaria de denunciar Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de seu pai. Fica comigo, não tema, porque quem procurar a minha morte, também procurará a tua, pois estará salvo comigo. Davi deu certeza ao sacerdote que ali ele estaria salvo, ele queria proteger o nome de Davi. Mas Davi não falou por causa dos 400 homens que estavam com ele, mas por causa que ele sabia que Deus estava protegendo ele. O escudo dele, a proteção dele é Deus. Então ele crendo no poder de Deus, ele falou que aqui que você está em paz, ninguém vai te tocar, porque também não vai tocar. E outra coisa que chama a atenção, eu vou ser breve, que o tempo está acabando. Os homens que andou com Davi,
quando ele está fugindo de Davi, era um homem endividado, era bandido, mas Davi se fez chefe dele. Davi não permitiu que eles andassem no erro, mas procurou, com sabedoria que ele pediu de Deus, conduzir ele pelo caminho bom, fazendo justiça. Erra quem faz justiça, erra nós erramos. Mas ele procurou fazer daqueles homens que tinham suas dívidas com o governo, que eram perseguidos, como ele era, ele fez dele homens diferentes. Homens que lutaram pelo Deus de Israel. Deus que guerreava, homens que guerreavam por Israel. Não querendo matar os seus inimigos, mas destruir aqueles que Deus queria que destruísse. Aqueles que também eram inimigos de Deus. Porque Davi sabia que no meio daqueles que eram inimigos dele, também tinha pessoas que o que era inimigo de Deus. Irmão, aquele que é teu inimigo, que você está fazendo tudo certo, se estão te perseguindo, eles são inimigos do meu Deus, do teu Deus. Põe isso na tua cabeça. A vingança não é sua, a justiça é de Deus. Não é você que vai fazer a vingança, não tem que fazer. É Deus que vai fazer justiça. Então, irmão, tome essa palavra como eu tenho que tomar também. Para minha vida, não desejar o mal de ninguém. Porque a justiça de Deus vem sobre todos que estão nessa terra. Essa palavra é 1 Samuel capítulo 22. Amanhã nós estaremos iniciando por 3 dias, 2 Samuel. E aí nós vamos até encerrar aqui. Vai demorar ainda, meu irmão. Eu creio que até o final do ano ainda não fecha. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, que vai perdoar aqueles que nos devem. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque é teu reino, poder e a glória para tudo sempre. Amém. Pai, está aqui para teus filhos, tuas filhas. Somos servos do Senhor, Pai, estamos aqui para servir. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor atenda às petições dos teus filhos. Sabe o desejo do coração de cada um de nós. O Senhor conhece o nosso caminhar, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso levantar, o Senhor conhece o nosso entrar, o nosso saída. Pai, que conduza, Pai, nossa vida pelo caminho do Senhor, o caminho da verdade. Nos ajuda, Pai, a afastar de tudo que desagrada do Senhor, Pai, e perdoa o nosso pecado. Supra a nossa necessidade, Pai. O Senhor sabe as nossas lutas, as dificuldades que nós temos passado. Eu peço ao Senhor, Pai, nessa hora, que o Senhor venha, Pai, trabalhar na nossa vida, nossa família, conforme o tempo do Senhor, na hora do Senhor. E a vontade do Senhor, Pai. Amém. Amém. Irmão, Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, eu também te amo. A volta dele, para mim e para você, é certa. Porque assim como Abraão falou que ele é peregrino aqui, ele tinha certeza que Deus iria buscá-lo. E nós temos que ter certeza que no dia, no tempo, na hora do Senhor, ele vem buscar nós, para que nós venhamos descansar. Com ele temos que estar preparado. Fique na paz com Jesus Cristo, Jesus te ama, eu também te amo. Amém.